Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos lá seguir para uma pequena revisão? Sou Danilo Grimosa, professor de língua portuguesa. Venha comigo. Para nós iniciarmos aqui a, a nossa pequena revisão, você nos lembrar de alguns assuntos que parecem conceitos básicos, mas são muito importantes. E cai também nas avaliações de uma forma geral, tá? Esse conceito que nós vamos tratar aqui um pouco é o chamado língua falada versus língua escrita. Vamos tentar entender um pouquinho aqui o que é que isso significa, o que está envolvido, e assim nós conseguimos compreender um pouco mais a respeito deste assunto, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é a diferença que existe entre a língua falada e a língua escrita. A língua falada ela é espontânea, ela envolve uma comunicação linguística em toda a sua totalidade, ou seja, ela vai ser utilizado aí um tom de voz, gestos, mímicas, fisionomias. Então, tudo aquilo que tiver envolvido no ato de comunicação a partir da fala para a sua compreensão, nós estamos tratando de língua falada. Já a língua escrita ela é mais rígida, disciplinada, segue regras de utilização, uma vez que o tom, os gestos não fazem parte desse tipo de comunicação, mas sim na língua falada. Sendo assim, a língua escrita ela precisa de um padrão, precisa de regras. E sobre essas regras e padrões é que nós conhecemos a tão chamada gramática, mas hoje não é o caso dela. Primeiro vamos falar aqui alguns fatores que fazem com que haja um uso diferenciado da língua, embora todos falem português. Por exemplo, a cultura vai interferir, pois a forma em que alguém foi escolarizado, o tempo que passou na escola, difere de outra pessoa que não teve acesso, o contexto, a maneira como se conversa com os amigos não é a mesma que seria numa formatura, os fatores profissionais interferem, tá? Como algumas profissões que usam termos específicos daquelas profissões. Por exemplo, o engenheiro vai usar um termo específico para ele, o médico que vai usar termos que envolvem a medicina, né? Até nomes de remédios que a gente normalmente consegue pronunciar, os especialistas, etc. Então, o certo é que fatores profissionais interferem, assim como os fatores naturais, como a idade, até mesmo o sexo interfere, né? A mulher fala diferente do homem, os fatores regionais também vão interferir, há formas diferentes de falar o português em todo o país, norte, sul, leste, oeste, enfim, fatores como a cultura, o contexto, fatores profissionais, naturais e regionais interferem diretamente na forma como a língua é falada. Não podemos esquecer disso. Veja um exemplo aqui que nessa charge onde diz o aluno com a professora, né? Uma pergunta bem fácil para você, Chico. Quem deu o grito da independência? O pai falou que foi as mulheres. A fala da professora parece ser diferente da de Chico, não é mesmo? Isso porque ela faz um uso diferente da língua, né? Talvez por ela ser escolarizada, né? Está num ambiente que exige isso, então ela usa expressões diferentes. Aqui nós estamos vendo que Chico usou a palavra falou, que na verdade se escreve falou, né? As mulheres, que na verdade é as mulheres. Então, isso aqui é para comprovar que existem formas diferentes de se utilizar a língua falada, tá? Mas que a compreensão aqui se tornou comum a todos. Nós temos aqui também algumas características da língua falada. A utilização oral da língua falada pelo indivíduo é algo particular, é algo próprio, tá, da pessoa, é um ato individual. Por isso, para manifestar essa fala, ele pode escolher elementos que lhe convém, do seu gosto, da sua necessidade, de acordo com a situação que ele está, a sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive. Assim, cada indivíduo, além de conhecer o que fala, ele também conhece o que os outros falam. Por isso dá para conversar e se entender muito bem, né? Embora tenham graus diferentes de cultura. E nem sempre a linguagem seja exatamente como a nossa. Assim, nós temos o que se chama de níveis de fala. Tá? A maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia falas comum. É o que nós chamamos de fala coloquial. É a fala mais espontânea, não há preocupação se a fala está ou não de acordo com alguma regra, a pessoa simplesmente fala. Olha aí na charge novamente. Aí, professora,
Eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Olha aí. Então, ele está falando de uma forma espontânea. Quando isso acontece, nós chamamos de fala coloquial. O nível de fala é coloquial, do dia a dia, do que é comum, sem preocupação com regras. Tá? Nós temos, do outro lado, o nível de fala mais culto, formal, padrão, é que as pessoas usam nos momentos mais formais, é um cuidado maior com o vocábulo, ou seja, com as palavras, com as regras gramaticais. Veja aí na charge de novo, dizendo, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Olha como ele falou difícil, né? Ou seja, ele falou de uma forma culta, formal, padrão. E aí o surfista olhando com a cara, Então, são duas maneiras pelas quais as falas se colocam. Ou ela é coloquial, ou ela é formal. Na língua escrita, nós temos algo parecido, tá? Só que no texto escrito, ele envolve o objetivo do emissor. Tá? Ele deixa marcas para o entendimento do leitor, para que ele possa acompanhar as ideias. O objetivo do emissor também é um tipo específico de texto. Um conto é diferente, que relata uma história, é diferente de um texto jornalístico, que visa informar, que é diferente de um editorial, que é o posicionamento de uma um determinado jornal, revista, sobre um assunto. Então, assim como na fala existe objetivo, existe também objetivo no texto escrito. Assim, também nós temos uma língua escrita que ela é formal, que é aquela em que tem a intenção, o objetivo pretendido específico do autor. Um documento, por exemplo, ele tem um objetivo específico. Né? Por exemplo, aí nós estamos vendo uma declaração, né? Em que o restaurante Armazém LTDA é usuário do sistema IME, estando plenamente satisfeito com o mesmo. Então, uma declaração, uma fala, uma formalidade de que o serviço prestado está sendo bem fornecido. Então, daí nós temos a chamada língua escrita formal. Uma outra forma de língua é informal, é aquela que só tem o objetivo de transmitir informação, não tem preocupação com texto, parágrafo, com a regra gramatical específica, mas que a mensagem seja entregue. Aqui é um bilhete, né? Paulinha, amanhã não vou para a escola porque eu vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avisa a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. 12 de março de 2013. Então, o objetivo é só informar, não há uma preocupação forte com a forma como foi escrito. Bom, já que nós sabemos disso, que existe a língua falada formal coloquial, e existe a língua escrita formal e a coloquial também, né? Ou simplesmente a sem preocupação com regras. Daí, nós entendemos que nesse universo vai existir o que chamamos de variações linguísticas. Variações são modos diferentes de usar a língua. Tá? Então, veja só, a variação linguística é o movimento comum, natural, que toda língua tem, varia por fatores históricos, culturais, não é o sistema linguístico, ele não é unitário, não é específico, rígido, fechado. Existe o estilo, a região, o campo social, o profissional, de idade, que interfere em tudo isso. Para a gente ter uma ideia, no regional aí, ó a charge que chega, né? Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Então, cada local do país existe uma forma diferente de se expressar a variação linguística. Bom, sendo assim, a variação, as formas de se falar, tem alguns fatores que interferem. É o tempo, que aí nós chamamos também de variação diacrônica, é o social, chamamos também de variação diastrática, é o situacional, também chamamos de variação diafásica, e o regional, que é a variação chamada diatópica. O que é importante saber aqui? Esses nomes estão aqui, diacrônica, diastrática, diatópica, diafásica, simplesmente para que vocês fiquem cientes. Mas se vocês captarem a ideia de que a língua ela varia no tempo, na sociedade, na situação e na região, já é um bom tamanho. Por isso, nós temos aqui, ela varia socialmente quando sexo, idade, profissão, classe social, religião, faz com que a linguagem seja usada de forma diferente, por grupos sociais.
Nós temos a variação regional, aquela em que as palavras distintas, mas o significado é o mesmo, estão presentes. Sotaques, que são variações fonéticas, tá? Como vimos lá, mexerica, bergamota, ali é uma variação regional. Temos a variação situacional, aquela que marca as situações do uso da língua. É o estilo, situação, registro, padrão ou não padrão. E nós temos a variação histórica, que é aquela como a língua vem mudando ao longo do tempo. Por exemplo, para a gente ter uma ideia dessa variação, olha a charge. Na Idade Média, a menina diz aí ao rapaz, prova que me ama, mate um dragão, 4 ursos e uma baleia. E que coragem. Aí, na década de 30, prova que me ama, peça minha mão em casamento para papai. Nos dias atuais, prova que me ama, coloca namorado. Antigamente era o Orkut, né? Agora é o Instagram, o Face, o WhatsApp. Agora! Então, aí você vê que muda, né? A depender do tempo. Né? Lá na Idade Média, demonstrar o amor. Na década de 30, o casamento. E agora é o namorado. Imagine aí que situação. Sendo assim, veja outra avaliação aqui, ó. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Aqui, novamente, nós temos aqui uma variação, também uma variação linguística, tá? E a ideia aqui é marcar o humor, é o objetivo, tá? Varia, logicamente, na escrita não existe esse tipo de palavra, mas na fala, a depender do campo social em que a pessoa está, pode acontecer, sim, de utilizar. Olha aqui, outras variações, essas variações aqui são regionais, tá? Gelinho em São Paulo, refresco, flau, laranjinha, chup-chup, lá para Santa Catarina, Minas, chopp lá no Pará, dindim, dida, sacolé, tudo isso para se referir a geladinho. Olha como a gente chama aqui. Então, essas aqui são variações regionais. Olha aqui uma variação ao longo do tempo. Vossa mercê, estou a vossa mercê, vós mercê, vassum ser, vancê, você, você, ser, agora é VC. Imagina aí. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós tudo manda aí e-mails. Palavras distintas, o significado é o mesmo, sotaques aí com variações fonéticas. Então, isso também é uma demonstração de uso diferente da língua. Tá? Nós temos também a situacional, que é essa que a gente vê aí do surfista novamente, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pega lá, emos, nesse instante ou mais tardiamente. Então, a situação ali, ele variou, porque, na verdade, era dizer, vamos pegar uma onda. Então, ele variou na situação que estava para uma situação formal. Assim como ao lado aí, mostra-se como dá na gíria levar cano, né? Que é o social, porque gírias estão sempre ligadas ao campo social, tá? Bom, chegamos a um momento bem legal aqui do nosso encontro, tá? O exercitando. Veja esse pequeno texto aqui para compreendermos como é que se aplica tudo isso que a gente viu agora. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideraram bruxos africanos os que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava a terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de uma letra A, contexto sócio-histórico verdadeiro. Por quê? A palavra mandinga aí, ela faz uma referência histórica. Veja que lá na primeira linha diz, né, que era a denominação de como os portugueses chamavam a costa ocidental da África. Aí depois ele diz o que se tornou sinônimo de feitiçaria. E o porquê disso? Porque eles davam indicação de ouro na região. E aí virou feiticeiro, né? Então, isso significa dizer que há, sim, uma variação do contexto sócio-histórico, ou seja, a língua foi mudando, o significado dela durante o tempo, a língua não termo, né? Não é uma diversidade técnica, porque ali não se faz referência à situação geográfica, nem nada técnico, então não se trata ali de uma apropriação religiosa, não é a religião que se apropriou do termo, muito pelo contrário, o termo foi a que acabou dando ideia religiosa,
O contraste cultural, a ideia não é demonstrar o contraste, já que mostrou a origem da palavra, o que se tornou e o que se tornou hoje, né? Então, está aí a ideia de variação. Deixo com vocês aqui um explicando para que vocês acompanhem depois o que é que isso significa, mais detalhes, com calma. No próximo exercitando, nós temos lá, analise as informações relativas à variação linguística. Uma característica de todas as línguas do mundo é que elas não são unas, ou seja, únicas, exclusivas, de uma forma só, não são uniformes, apresentando variedades. Nós acabamos de ver que sim, existe variedade de acordo com o tempo, o campo social, o ocupacional, que é a profissão e assim por diante. As línguas mostram formas variadas, entre outras razões, porque a sociedade é dividida em grupos sociais. Com certeza, você tem aí a sociedade dividida em idoso, criança, jovem, adulto. Então, cada um desses grupos vai utilizar a língua de forma diferente. Terceiro, na escrita há sempre uma interlocução, enquanto a fala ocorre fora dela. Não existe fala sem interlocução, ou seja, não tem como você falar sem que o outro escute. Tá? Tem que ter a interlocução. Assim como na escrita, a fala também tem isso. E a fala ocorre dentro da comunicação. Então, o terceiro está errado. As variedades linguísticas sofrem um julgamento social. Isso aqui é verdade, aqui podemos abrir um parênteses. A forma como alguém fala não pode jamais diferenciar de outra pessoa. Caso isso seja feito, é chamado de preconceito linguístico. Tá? Então, sim, sofre um julgamento social e é importante que venhamos a conhecer todas as formas de uso da linguagem. Tá? Variantes diafásicas, essas variantes aí, são as que mostram diferença de uma região para outra. Na verdade, não. As diafásicas, como nós vimos, se trata de situação. Tá? Aquele momento de situação, como aquela moça que foi entrevistada, né? Você fala várias línguas, alemão, italiano e o português. Aí varia. Ou seja, a situação não era para ela estar usando varia, era para ela estar usando uma situação mais formal. Aí depende, mas ela usou varia. Então, é uma situação em que ela variou a linguagem. Portanto, a opção correta é a letra D, e Danilo. Vamos lá, a última. Aqui vem o explicando, poderão olhar com mais calma depois no vídeo, só pausar. Exercitando, analise as informações abaixo. Há vários fatores que determinam nossa maneira de falar. Tempo, espaço, escolaridade, classe social, faixa etária, atividade. Correto isso? Sim, corretíssimo. Muito bem. Todos esses fatores influenciam a forma de falar. Há várias diferenças entre língua falada e escrita, com certeza. Podemos destacar, por exemplo, que a língua falada é mais rígida. E a língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema espontâneo. Não é verdade. A língua escrita, ela segue um padrão, ela é rígida. É por isso que existe a gramática. A língua falada não, ela é espontânea, a pessoa vai criando, falando, sem preocupação. Terceiro, o conhecimento da língua padrão permite o acesso à cultura em geral, um direito de todo cidadão. Além disso, quem domina essa língua pode se sair bem em concurso, entrevistas de trabalho, entre outros. Corretíssimo. Por isso que é importante conhecermos e dominarmos, de certa forma, a língua padrão, ou pelo menos conhecer e usá-la bem, porque isso vai nos ajudar muito. Então, é correto se afirmar o que está na letra D. Muito bem. Deixo me explicando para vocês aqui, para pausar o vídeo depois e acompanhar de perto, tá bom? No mais, nos resta agradecer, desejar sucesso a todos, vocês vão ser muito felizes, vão atingir o sucesso de vocês, tá? E com certeza estaremos aqui nessa caminhada. É a Insight com vocês.